Bom dia, meus alunos da Escola Espaço da Criança. Aqui é o professor Marcelo com mais uma aula de português para você, onde nós estudaremos a unidade 8 com o título Solta o Som, da página 221 à página 227. Como nós já estamos vendo de início, né? Aqui uma cantora aqui cantando, né? Então isso falando sobre o tema, né? Solta o som. Onde nós vemos que é muito referente, né? A questão do som. Então nós vamos para a página 222, onde nós vamos ler aqui uma entrevista com o cantor e compositor Toquinho. Lá, página 222. Vamos ler junto, alunos, para compreendermos. Lendo uma entrevista. Você gostaria de entrevistar um artista que admira? Caso fosse possível, que perguntas você faria a ele? A seguir você vai ler uma entrevista com o cantor e compositor Toquinho. Você o conhece ou já ouviu falar dele? Com base no título do texto, sobre o que você imagina que ele vai falar. A entrevista tem o tema, o título Violão e Bicicleta. Nos 50 anos de carreira, Toquinho relembra os tempos de criança e fala das brincadeiras na rua. Conheça algumas álbuns infantis do compositor. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Assim começa a canção Aquarela, 1983, em que o personagem cobre o mundo que imagina, cria guarda-chuvas e castelos. A letra completa a cena: pintor, um barco à vela, branco navegando. A música é uma das mais conhecidas de Toquinho, 68, um dos principais músicos e compositor do país, que completa 50 anos de carreira em 2014. A letra desperta a criança dentro de nós. Conta. Conhecido por parcerias com grandes nomes da música brasileira, como Vinícius de Moraes, 1913 a 1980, e Chico Buarque, Toquinho tem uma reconhecida produção de músicas para crianças. Na casa do artista, ele recebeu a folhinha para um bate-papo. Então, segundo essa entrevista, você vê que Toquinho completou 50 anos de carreira em 2014 e assim ele é, na verdade, um dos maiores compositores, cantores e compositores do nosso país, onde escreveu e compôs músicas referentes a crianças, né? Uma das mais conhecidas, talvez você já ouviu, né? Que fala Aquarela, né? E essa música é muito conhecida. Então, vamos para a entrevista. Folhinha. Como foi sua infância? Aí Toquinho responde. Vivi no Bom Retiro, em São Paulo. Minha rua não era asfaltada. Eu jogava bola na rua, bolinha de gude, andava de bicicleta, rodava peão, soltava pipa. Seu site diz que sua mãe não gostava quando você tirava nota alta na escola. Minha mãe pediu para eu tocar violão. Eu era um aluno exemplar, muito competitivo, e quando chegava a época das provas, ficava nervoso, passava mal, vomitava. A minha mãe falou: se você tirar alguma nota 10, vai de castigo, deixe o estudo um pouco de lado. Era nerd. Era nerd? A pergunta. Nerdzinho, o violão tirou minha preocupação com a escola. Outra pergunta: como decidiu trabalhar com música? Tive apoio da família. Meu pai e minha mãe me incentivaram nessa profissão, ainda vista como marginal, que é de artista. Quando começou a tocar para valer? Aos 12 anos, por aí, estudei muito violão. Gravei meu primeiro disco aos 18 anos e já estava de smoking na capa. Muito bonitinho. Como é ter música para adultos e crianças? Eu não pensava em fazer música infantil, mas o Vinícius de Moraes me introduziu nisso. Ele era mais criança do que eu e me mostrou. A Arca de Noé, 1970. Um livrinho de poemas infantis dele. Comecei a musicá-los e saiu o disco Arca de Noé. Depois teve o Arca de Noé 2. Os dois têm canções que crianças estudando até hoje, com o Pato e a Casa. Quais as músicas de que mais gosta? Aquarela é o sucesso que não dá para explicar. Ela me deu muitas alegrias. As crianças amam
é especial, mas tenho mais de 50 canções infantis. O que dizer às crianças? Que busquem fazer o que mais gostam na vida. Acho que as crianças têm de ter liberdade, não liberdade solta, inconsequente, mas que façam seus próprios caminhos. Então, segundo a entrevista, o relato, né, da vida de Toquinho e a entrevista feita com o mesmo, nós veremos aqui algumas situações e questões para você responder aí no seu livro das páginas 224, 225, 226 e 227. Então, nós lemos o relato sobre Toquinho, 50 anos de carreira dele, que completou em 2014, e depois nós lemos a entrevista para você. Baseado em tudo que foi aprendido, você vai conseguir responder o questionário. Que Deus nos abençoe e fique com Deus.